Então, o momento de abrirmos a Bíblia no livro de Gálatas, a Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. A leitura devocional do culto divino foi feita no capítulo 2, versículos 11 a 14, mas nós percorreremos todo o capítulo, pelo menos faremos alusão. Glória a Deus. É um capítulo para você estar pregando um mês inteiro, mas vamos distinguir aqui uma palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração no versículo 14. Mas quando vi que não agiam corretamente conforme a verdade do Evangelho, outra tradução diz que a conduta deles não estava de acordo, disse a Cefas, na frente de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, porque obrigas os judeus a viver como os gentios, a viver como os judeus? A verdade do Evangelho molda as nossas vidas. Quem concorda, diga amém. Esse é o tema da mensagem de hoje. A verdade do Evangelho molda a nossa conduta, a nossa maneira de viver, o nosso testemunho. Mas escolhemos esta palavra. A verdade do Evangelho molda a nossa conduta. Meus queridos irmãos, nós estamos percorrendo uma jornada preciosa, estudando o Evangelho de Jesus, voltando à origem, voltando ao começo de tudo. Esse hino falou um pouco sobre isso, né? Quero voltar ao início de tudo. É isso, o início mesmo. O Cristo, o Evangelho de Jesus, a igreja do Senhor que prega o Evangelho, que se esforça, que busca para conhecê-lo, para viver e para pregar o Evangelho. Então não é fácil, às vezes, a gente entender isso. E, portanto, eu posso dizer que não é fácil crer no Evangelho. Aparentemente parece tudo muito simples, porque o Evangelho diz que há um Deus que é santo, e que coisa maravilhosa, que é um Deus é santo, mas ama a cada um de nós, os pecadores. O Evangelho diz que Ele enviou o seu único Filho para se entregar por nós. Se você puder ir agradecendo a Deus por isso. O Evangelho também declara que Ele derramou sobre nós o Espírito Santo para nos dar vida, nos guiar, nos orientar, nos sustentar. O Evangelho diz que nada, jamais nada poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Diz ainda que esse Salvador, Jesus, glória a Deus, é a estratégia de Deus para transformar o universo. Essas boas novas de que nós estamos falando, o Evangelho, que é boa notícia, em algum momento assim pode parecer improvável. Meu Deus, uma boa notícia. Hoje, quando a gente abre a televisão, vê qualquer noticiário, nós ficamos espantados e esperamos que tenha uma boa notícia. Às vezes são tantas notícias negativas, são tantas notícias difíceis, que a gente diz assim consigo mesmo: meu Deus, não tem uma notícia boa. Aí de repente o apresentador para e diz assim: agora uma boa notícia. Aí fala, né, de alguma coisa do esporte. Boa notícia, meus irmãos, tem aqui esta noite. Há uma boa notícia aqui, e a boa notícia é a boa notícia do Evangelho. Uma das coisas mais lindas que eu acho no Evangelho, meus irmãos, é que ele é sempre surpreendente. Sempre surpreendente. É uma surpresa contínua. Reiteradas vezes o Evangelho nos surpreende. E assim deve ser com aqueles que pregam o Evangelho. Quando você vê alguém dizendo: eu estou cansado, estou velho, não estou mais fazendo assim. O que foi que houve? O Evangelho é surpreendente. No dia em que o Evangelho, através de você que lidera, não surpreender mais os seus ouvintes, você tem que retornar à base e rever os seus conceitos.
O Evangelho é surpreendente, glória a Deus. Eu creio que uma das principais barreiras às obras do Evangelho nas nossas igrejas, sem dúvida alguma, é a descrença dos membros, meus irmãos. Porque nossa descrença, quando eu digo nossa, não englobamos a todos nós, nossa descrença tolhe o Evangelho das mais variadas formas que não percebemos, mesmo quando nós estamos planejando em avançar, pregando o Evangelho. A igreja centrada no Evangelho não pode ser só um ponto de pregação, como temos visto em muitos lugares. Tanto evangelismo, tanta cruzada. Mas a igreja centrada no Evangelho, ela não vive só isso. Por isso nós estamos indo mais fundo, meus irmãos, com o Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. Eu sei que não é fácil superar a falta de fé de alguns dentre nós, mas não é impossível, porque para Deus nada é impossível. Martinho Lutero, e a gente quando cita Lutero, a gente cita com muita confiança, afirmou 100 meias palavras. Eu fiz questão de anotar, algumas eu passei para o meu querido amigo Ademar, outras eu acredito que esqueci ou omiti, foi um dia muito corrido. Mas Lutero diz assim, 100 meias palavras: nunca é demais martelar o Evangelho em nossos ouvidos. Sim, embora o aprendamos e o compreendamos bem, não há ninguém que o viva de modo perfeito. Eu creio nele de todo o coração. Tão frágil é a nossa carne e desobediente ao nosso espírito. Quantos aqui podem confirmar que precisam entender que o Evangelho requer de nós uma nova maneira de viver, de pensar, de agir? Uma conduta moldada pela verdade do Evangelho. Por quê, pastor? Porque Jesus nos conquistou para si. Oh, glória a Deus! Há um povo especial e zeloso, povo adquirido por Deus, sacerdócio real, e o Senhor chamou esse povo para as boas obras. Meus amados irmãos, e quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando introdutoriamente nessa mensagem, que a gente tem que reajustar a nossa perspectiva continuamente, para abraçarmos aqui o fato de que nossa vida depende de algo externo de nós. Deus, porém, fez com que assim fosse há muito tempo, e aí nós voltamos naquela linha que nós estamos agora envolvidos, naquele fio de ouro que nós, os obreiros, ouvimos um pouco quanto à iniciativa de Deus, o afastamento do homem, que há um fio de ouro que perpassa ali de Gênesis e vai até o Apocalipse, falando sobre a história do Evangelho, sobre essa boa notícia. Eu estava observando um pouco isso, que isso vai acontecendo desde muito tempo. No Jardim do Éden, mesmo antes da entrada das complexidades, por que não dizer do pecado, Deus organizou nossa existência de tal modo que pudéssemos prosperar somente quando a vida fosse nos dada de fora. E foi isso que Ele fez quando deu a Adão e Eva a árvore da vida para renová-los constantemente. Eu queria chamar a sua atenção para os versículos versículo 9, 16 e 17 do capítulo 2 de Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 9, 16 e 17 diz assim: o Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. De igual modo, meus irmãos, aqui, nosso vigor jamais veio de dentro de cada um de nós, mas sempre de fora. Só podemos receber a vida de Deus com as mãos vazias da fé, dizia um certo escritor. Isso é verdade. De fato, Deus disse a Adão o seguinte: olha, Adão, se você me obedecer, você vai viver, você vai florescer. Se porém você me desobedecer,
vai brotar dentro de você uma coisa chamada mal, que levará você a uma coisa chamada morte. E era como se Deus dissesse: Adão, você não sabe nem o que é que eu estou falando, mas é exatamente isso que você vai saber. E eu acredito que, eu presumo que Deus pensou assim, não queira nem saber. Mas, meus irmãos, o Senhor estava dizendo para Adão: mas se você confiar inteiramente em mim, as coisas vão correr bem para você e para Eva. Toda a riqueza e a plenitude da vida serão suas. E Adão recebeu essa proposta do Senhor de aceitar a palavra de Deus, de todo instante buscar a sua vida. Tinha a presença do Senhor com ele, mas a tentação do diabo vem e aparece. Eu acredito que a tentação do diabo era, e por que não dizer assim, e é também, chegou para ele e disse: olha, não se arrisque com Deus, confie nos seus instintos, Deus está escondendo alguma coisa boa de vocês. Era como se na tentação Adão estivesse ouvindo, assim como Eva: viva do que tem dentro de você, você precisa assumir o controle, não precisa confiar em Deus inteiramente. E o que aconteceu, todos nós sabemos. Adão cedeu à tentação, e como resultado, agora nascemos inclinados a nós mesmos. O homem nasce inclinado a si mesmo. Parece normal depositar nossas esperanças em nós mesmos. Ainda bem que existe o Evangelho, porque, meus irmãos, criamos toda uma cultura para reforçar nossas teorias, vamos dizer assim, idealizada de nós mesmos. A boa notícia é que o Evangelho muda tudo isso, glória a Deus. Muda tudo isso. Então, quando Deus nos justifica em Cristo, como isso é maravilhoso, meus irmãos. Ele se contrapõe diretamente à estratégia de vida centrada em nós mesmos. Ele nos confere a justiça que depende de outra pessoa. Glória a Deus. Criando aquela relação edêmica, nos arrancando de nós mesmos e nos transportando agora, meus irmãos, para a sua plenitude. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. João 1,16, olha que texto lindo. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Vamos repetir essa palavra linda? Oh, glória a Deus. 1, 2, 3. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. É por isso que Paulo disse que o homem velho morreu, né? O Adão velho, que foi agora, veio um outro Adão. Agora vivemos em Cristo, o novo e melhor Adão. Às vezes, irmãos, é verdade que ainda no nosso coração ainda se sente continuamente assim, numa posição de inferioridade, uma posição precária diante de Deus, que o diabo ele gosta muito de fazer isso. Isso faz parte do projeto dele. Olha, você não está à altura, você está muito longe. A sua condição, o seu coração, os teus pensamentos, as tuas atitudes, você ainda é um pecador quanto mais, você tem aprontado, você fez assim, você pensou naquilo lá, e o diabo enche a tua cabeça com isso, e você se sente arrasado por dentro de você mesmo. Meus irmãos, não deixe que o diabo lhe decepcione, arrase as tuas emoções, fazendo descrer no poder do Evangelho. Glória a Deus, porque o Evangelho enche você quando você está assim vazio, sentindo-se assim para baixo. Não confie nos seus recursos próprios, confie na boa notícia do Evangelho. Meus irmãos, é interessante que às vezes Deus nos deixa cansarmos com esses esforços todos, que na verdade vai resultar em nada. Você tem que depender de Deus. Há uma vida em nós, somente Cristo, que somente Cristo e nele, através dele, pode ser vivida. Oh, glória a Deus. A vida de Deus está em nós. Aquele que crê em mim viverá
E no outro texto diz: viverá por mim. Que coisa maravilhosa. Pastor, e a mensagem? Vamos já chegar lá. O que é surpreendente, meus irmãos, é tanto quando buscamos conhecer o Evangelho, é uma coisa chamada exterioridade, a total exterioridade de toda a vida verdadeira. Mas isso, em algum momento, é libertador. É para isso que serve a doutrina do Evangelho, para mostrar que nós somos pessoas frágeis e indignas, mas também para nos dar a alegria de saber que a boa notícia do Evangelho nos mostra a imagem de Cristo e a glória de Cristo, restaurando homens e mulheres que foram fragilizados, que estavam mortos em ofensas e pecados. Glória a Deus. Em algum momento muitos têm perdido Cristo de vista, isso é verdade, mas é aí onde essas pessoas precisam ser expostas à boa notícia do Evangelho. O que estamos propondo com o lema da igreja neste ano, e na verdade é isso que a igreja sempre fez, é nos esforçarmos, meus irmãos, para conhecermos, vivermos e pregarmos o Evangelho. Isso não pode ser algo superficial e nem raso, por isso que nós vamos mergulhar em águas mais profundas. Vamos cavar mais profundo na rocha, porque quanto mais fundo se cava, mais preciosos são os metais, são as pérolas que nós encontramos. E é claro que nós vamos precisar da sabedoria do Senhor para construir aqui uma cultura do Evangelho, porque toda cultura, ela consiste não apenas naquilo que vemos, mas também naquilo com que vemos, inclusive nossos, vamos dizer assim, pressupostos, que não submetemos muitas vezes a algumas análises. Os irmãos vão já entender o que eu estou dizendo. Em outras mensagens, inclusive sábado, uma das palestras é a cultura do Evangelho. Nós vamos aprofundar ainda essa mensagem nesse tema sobre a doutrina versus a cultura na nossa igreja. Mas vamos fazer pelo menos uma brevíssima avaliação para entrarmos no contexto da palavra que foi lida hoje em Gálatas, meus irmãos, para a gente entender um pouco mais. Um escritor muito conhecido e querido, J.I. Parker, ele diz o seguinte: cultura significa o estilo de vida público que expressa mentalidades, convicções compartilhadas e cultivadas em comum. É claro que isso aqui é um conceito da experiência, retirado lá da experiência da sociologia. Ele mesmo afirma isso. Então a gente deve atentar. Então veja, repetindo esse conceito, é um estilo de vida público que expressa a mentalidade, as convicções que são compartilhadas em comum. Nós temos uma cultura assembleana que nasceu com a nossa igreja, sim ou não, meus irmãos? Tem. Os nossos protocolos, a nossa liturgia, as nossas tradições, os nossos costumes, temos ou não temos? O quanto isso está alinhado com o Evangelho é outra realidade, nós vamos já entender. Mas que nós temos uma cultura, então isso fala dos nossos valores. Alguns valores são intangíveis, né? A atmosfera do nosso culto. Tem gente que esqueceu disso, aí quer vir na igreja de bermuda, de chapéu, quer chegar na reunião do ministério de calça jeans, chinela japonesa e camisa regata. Nós temos nossos protocolos, nossos costumes, não combina. Faz muito tempo que nós temos uma cultura do paletó, mas irmão, isso aí já era, para nós não. Então a gente tem que realinhar alguma coisa. O que é que isso tem a ver com o Evangelho? A gente pode até discutir, né, e confrontar, mas nós temos uma cultura. A igreja diga amém? Amém. De dar satisfação quando vai, quando chega, a carta, etc. Enfim, meus irmãos, por aí vai. Mas também nós estamos pensando nos nossos relacionamentos. Tem um protocolo, sim. Mas vamos em frente, meus irmãos. É possível que em alguns pontos a cultura da nossa igreja não esteja em sintonia com o Evangelho como nós gostaríamos que estivesse. E eu posso afirmar, isso é uma realidade.
E nesse episódio, que é um conflito, que onde há uma discussão entre dois apóstolos, construção entre uma discussão, um conflito entre dois apóstolos, nos ensina muito. Um episódio conflituoso aqui em Gálatas entre Pedro e Paulo. O escritor que eu sempre cito, e para mim é uma bênção, uma referência, que esse eu posso dizer que li a obra toda, algumas vezes, não digo a obra toda, mas alguns livros sim. Adelilson Tozzi, a ele que a gente recorre nessa hora, de modo drástico ele aponta para essa questão, dizendo assim: a pseudofé sempre arruma um jeito de intervir, caso Deus não atenda. A fé real conhece apenas um caminho, e com alegria se deixa despir de qualquer caminho secundário ou de falsos substitutos. A cultura não pode substituir o Evangelho. Para a fé verdadeira, ou é Deus, ou é o colapso total. E desde que Adão pisou pela primeira vez a terra, jamais Deus abandonou um homem ou uma mulher, ou igreja, que tenha confiado nele. Vamos declarar para quem está ao nosso lado: Deus nunca te abandonou. Então quero compartilhar com a igreja algumas lições preciosas que aprendemos com essa, vamos dizer assim, essa célebre, eu acho que é célebre mesmo, confrontação entre Paulo e Pedro, descrita aqui na carta aos Gálatas pelo próprio Paulo. Claro que houve outros embates, Paulo, né, e Barnabé, Paulo e João Marcos. Houveram tantos outros embates, inclusive, que não foram registrados nas Escrituras. Faz parte da caminhada. Então eu quero compartilhar com a igreja sobre algumas lições desse célebre, vamos dizer assim, dessa célebre confrontação. Não foi uma briga não, irmão, de arrancar o cabelo, nem se você, eu não tenho medo de você, como tem uns obreiros que assim, irmão, qualquer coisa, eu não tenho medo do irmão não, se você quiser, pode vir. Aí eu fico pensando, se esse homem conhece o Evangelho, quer matar os outros, zangado, qualquer coisa é um BO. E aí eu fico pensando, esse povo conhece o Evangelho. Ah, irmão, não vou mais não, enquanto aquele pastor estiver lá eu não piso. Não sei até que ponto esse povo conheceu o Evangelho, mas nós vamos aprender agora com esse confronto entre Paulo e Pedro, e Deus permitiu para nos ensinar muita coisa. Então a primeira lição é esta aí, toda a igreja pode repetir comigo: devemos confiar no que preconiza o Evangelho e não ceder ao poder do medo imposto pela cultura. Você está com a Bíblia aberta, então veja os versículos 11 a 13. Meus irmãos, confiar no Senhor aqui, como Paulo confiou, com tanta ousadia, é algo difícil. Pedro estava ali, envolto com um problema de segurança do próprio eu dele, e é um problema entre nós cristãos. Veja o texto de Gálatas 2, 11 a 13. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, veja que o Evangelho já estava chegando em Antioquia, a igreja crescendo. Diz Paulo: enfrentei-o face a face. Noutra tradução, confrontei, por sua atitude condenável. Noutra Bíblia diz, na sua atitude repreensível. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que veio lá de Jerusalém, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Aí Paulo já começa a apertar. De modo que até Barnabé, companheiro de Paulo, se deixou levar. Aí um escritor querido, conhecido de todos nós, John Stott,
ele refere-se a esse acontecimento como um dos episódios mais tensos e dramáticos do Novo Testamento. Se John Stott diz isso, eu assino embaixo. Um dos episódios mais tensos e dramáticos do Novo Testamento. E aqui, meus irmãos, entendam, não foi um caso de rivalidade pessoal. Pelo contrário, Paulo batia continência para Pedro. Ele, depois de muitos anos, foi a Jerusalém, 13 anos depois, para ver os irmãos, para ver Pedro, para ver os apóstolos. Esteve com eles lá. Mas então não era um caso de rivalidade pessoal. O que houve aqui foi uma colisão entre o evangelho e a tradição, a cultura. Para Paulo, o que estava em jogo não era nada mais, nada menos do que o evangelho. E ele se recusou a observar em silêncio, como a maioria de nós faz. Fica só em silêncio. Não, vou só ficar aqui na minha. Paulo se recusou a ficar em silêncio o que se passava naquele momento, com o que estava acontecendo. Pedro estava ali com os judeus, como diz o provérbio popular, numa boa. Quando chegaram os irmãos lá de Jerusalém, aliás, com os gentios, comendo com eles, ali na prática do evangelho com eles, mas quando chegaram os judeus, ele já virou. Ele disse, não, agora eu estou com os irmãos que vêm aí, quero manter aqui as aparências, etc. Em outras palavras, meus irmãos, Paulo, ele disse, não, eu não vou ficar calado com isso não. Esses líderes aí estão, de alguma forma, destruindo a cultura do evangelho, por causa de uma tradução obsoleta, que aparentemente quer deixar o eu, o ego, intacto. Era isso que Paulo estava dizendo. Então não havia nada, vamos dizer assim, de intrinsecamente errado com os costumes judaicos de Pedro. Não havia nada errado. Mas havia algo de muito errado na adesão que ele estava exigindo. Ele estava exigindo dos outros. Façam isso, não façam isso. Coisas que Cristo já havia satisfeito com o seu sacrifício na cruz. Aí Paulo entra e Pedro diz, olha Pedro, você está se distanciando por quê? Dos gentios, porque eles estão comendo determinado tipo de alimentos que há na lei. E a gente sabe muito bem, meus irmãos, o que está acontecendo aqui. E ele estava dizendo que os gentios tinham que crer no evangelho, em outras palavras, e se adaptar à cultura judaica para que fossem bom o suficiente para Cristo e de alguma forma bom o suficiente também para ele. Isso é a questão do ego que está na liderança. Era como se ele dissesse assim, olha, vocês estão comigo, então vocês têm que fazer como eu faço aqui. De alguma forma Pedro estava obscurecendo a autossuficiência de Jesus, exaltando-se um pouco a si mesmo, querendo tomar, vamos dizer assim, o lugar do Senhor. E Paulo observou que aquela atitude era uma espécie de insulto à obra consumada por Cristo lá na cruz. Era uma humilhação para aqueles gentios que foram comprados pelo sangue de Cristo. Paulo disse assim, eu não vou ficar calado. O que estava acontecendo então, meus irmãos, realmente era o exagero arrogante da tradição de Pedro. Meus irmãos, vocês não têm nem ideia e nem queiram ter. Nós temos igrejas nossas por esse país afora que tem uma verdadeira cartilha, um catecismo, dizendo tudo que você pode e o que não pode fazer, tanto na igreja como fora dela. As pessoas vivem aprisionadas numa bolha. Hoje está assim. Mas Paulo disse assim, não, eu não vou ficar calado não. Isso está representando uma violação da justificação exclusivamente pela fé. Aí Paulo vai e combate na hora
aquela lamentável cultura que estava aparecendo na igreja da Galácia. As leis, por exemplo, de pureza e impureza eram observadas há tempos pelos judeus e estava enraizada lá no Antigo Testamento. A Misná, que são aplicações do Antigo Testamento feito pelos judeus, dizia assim, inclusive, a morada dos gentios é impura. Aí Pedro estava comendo com gentios. Quando chegaram os judeus, Pedro, irmãos, na verdade ele estava sendo cauteloso a vida toda para não se deixar contagiar pelos gentios. Pedro fazia isso. Deus, porém, mostrou-lhe que ele já tinha satisfeito essas regras. Quem se lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo 10? Eu já preguei essa mensagem aqui, quando Pedro vê aquele lençol cheio de animais, e Deus fala com ele 3 vezes: Pedro, não faça comum aquilo que Deus purificou. Deus estava mudando aquilo. E o que foi que motivou Pedro lá em Antioquia? Não foi a ignorância, meus irmãos. Não, ele sabia de tudo aquilo. Foi o temor da desaprovação humana, que ele não seria aprovado. Veja o que é que diz o texto, Gálatas 2:12. Cefas foi se retirando e se separando deles, por temer os que eram da circuncisão. É aquele irmão que sabe que lá na igreja que ele congrega é proibido ver televisão. Aí, e ele sabe, se ele vir, ele vai ser disciplinado na casa dos outros. E se ele possuir, está excluído. Então tem alguns lugares que a cultura é assim. Mas o camarada é tão hipócrita que todo mundo está certo que ele nem tem nem vê, mas ele tem um escondido dentro do guarda-roupa, uma porta fechada. Eu digo que tem um amigo meu lá numa região do Brasil, que eu fui na casa dele. Ele disse: meu irmão, aqui você já sabe como é, né? Mas deixa eu lhe mostrar um mistério. Aí foi lá no quarto, abriu a porta. Rapaz, mas não é proibido? Você é assessor aí está bem pertinho do presidente. Não, pelo amor de Deus, fale baixo que pode essa notícia chegar lá. Mas não sei, porque agora também muitos já morreram de lá para cá faz muitos anos. Então ele era um hipócrita de carteirinha, que aparentava estar tudo de acordo com a tradição e com a cultura daquele tempo, mas por trás ele fazia tudo diferente. Mas todos nós sabemos de uma coisa, assim como nós, irmãos, Pedro tinha um histórico de medo. Quem se lembra quando Pedro negou Jesus naquela noite, né? Que o Senhor foi preso. Ele estava com medo da agressão física. Até uma criada o insultou. E Antioquia, o que estava acontecendo efetivamente, era que Pedro estava temendo o dano social ali. Em muitas comunidades cristãs, meus irmãos, eu não quero aqui, já que nós estamos ao vivo, em muitas comunidades cristãs o medo impera, e as pessoas se curvam, não por ignorância, mas por temor da desaprovação da liderança e do povo. Aqui eu quero dizer aos irmãos que estão no culto online, não teve um glória a Deus, é silêncio total. Quando a gente não confia no que preconiza o Evangelho e somos impulsionados por aquele medo legalista, nós acabamos falsificando o Evangelho. Não faça isso, não faça aquilo, não corte isso, não vai para aquilo, não use bigode, tira bigode, bota chapéu, tira chapéu. Aí o Espírito Santo ele não pode operar, ele não pode falar, ele não pode guiar, porque todas as regras já foram preconizadas e estabelecidas por uma cultura que se tornou um modelo e um padrão, e todos são obrigados a estar debaixo disso. E quem não quiser, a palavra é essa: a porta da frente e a porta de serventia, fique à vontade. Mas isso não é o Evangelho. Eu sei que isso pode parecer duro, mas nós estamos falando para a igreja do Senhor aqui em Fortaleza. Se um pouco desta palavra tocar no seu coração e servir,
você recebe com alegria. Não é para você se insurgir contra a cultura aonde você estiver por esse país afora, mas é para você refletir. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós não confiamos no que o Evangelho preconiza, nós somos impulsionados por aquele medo legalista e nós acabamos de alguma forma falsificando o Evangelho. Na igreja geralmente os problemas surgem não no nível da doutrina, mas no nível da cultura. Observe que o problema entre Pedro e Paulo começou com o temor pessoal, não foi por causa da leitura de um livro de teologia, não. Portanto, irmão, eu acredito que Paulo aqui 2 vezes classificou a hipocrisia. Veja 2:13. Nós lemos em Gálatas, Paulo classifica aqui a atitude hipócrita de Pedro. Ele diz assim: os demais judeus também se uniram a ele quem? A ele, Pedro, nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. O exemplo de Pedro, irmãos, pressionou aqueles crentes gentios a se conformar externamente com os costumes judaicos. Era só externamente, era só na aparência. Por quê, pastor? A fim de serem plenamente aceitos ali na comunidade. Tem um escritor maravilhoso, o rei Ortlund, em seu livro 9 Marcas da Igreja, vale a pena ler, capítulo 9, ele fala sobre o Evangelho, ele diz assim, eu devia ter anotado isso para os irmãos: o receio da desaprovação humana alimenta a postura política. Você vê um político atribulado quando ele não está aprovação. O receio da desaprovação humana alimenta a postura política, faz com que queiramos ser percebidos de certa forma, identificados com certas pessoas. O medo destrói a honestidade, a espontaneidade e a alegria, constrói muros que Jesus morreu para derrubar e corrompe a sã doutrina. O que é esse medo senão o nosso eu vazio e incompleto, movido por algo que não é o Evangelho de Jesus? Diga assim comigo: é verdade. Infelizmente, irmãos, o medo pode ser essa força poderosa entre os cristãos. O temor de Pedro exercia tanta influência que até mesmo Barnabé, que era o filho do encorajamento, ali em Atos 4:36, se deixou arrebatar. Até Barnabé foi também. Eu me lembro que quando aceitei Jesus, mas isso já vai para 50 anos, mais de 50 anos, 54, e que eu vim à igreja e o meu pai disse assim: olha, você vai, faça tudo que você viu os irmãos fazendo, em terra de sapo, de coca com ele. Meu Jesus, é o provérbio do meu pai. Mas Paulo teve a clareza, a coragem de exigir que os apóstolos que estavam ali replicassem a doutrina original, a sua cultura, de modo que a mensagem do Evangelho prosseguisse desimpedida. Essa é a primeira lição que aprendemos. A segunda lição: se a nossa doutrina, o tempo passa rápido, se a nossa doutrina estiver de acordo com o Evangelho, mas a nossa cultura estiver errada, teremos uma negação doutrinária. E aqui nós vamos ver que Paulo, em resposta à hipocrisia de Pedro, assume uma postura que ousada para que a verdade do Evangelho fosse preservada. Veja o que diz Paulo em Gálatas 2:5: não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a mensagem do Evangelho permanecesse em vocês. Ele não estava aqui interessado na recitação do Evangelho, mas num claro entendimento do Evangelho. Por quê? Porque Paulo sabia, irmãos, que é possível dizermos por meio da nossa cultura prática
de igreja, o que dizemos na nossa doutrina oficial da igreja. É possível aderir ao Evangelho quanto a teoria e ao mesmo tempo perder de vista a sua realidade. Em outras palavras, doutrina correta do Evangelho. Mas cultura anti-Evangelho significa uma negação do Evangelho, a verdadeira doutrina. Então podemos não perceber se isso está ocorrendo na nossa igreja, se atentarmos apenas para a declaração de fé. Nós temos uma declaração de fé, nós cremos isso, cremos isso, cremos isso. Não, nós acreditamos nas coisas certas, está tudo ok. Mas, meus irmãos, o que foi que passou aqui com Pedro? Paulo narra no versículo 16, me acompanhe por favor. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, é o que Pedro está fazendo, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Veja assim nós também. Parece que esse nós, aqui nas palavras de Paulo, inclui também Pedro. Portanto, Pedro jamais, irmãos, Pedro jamais negou a verdadeira doutrina do Evangelho. Mas naquela ocasião, nós vemos que ele vacila. É como se ele contradissesse a doutrina, a verdadeira cultura do Evangelho, que é de aceitação, aqui muito clara, mas o seu comportamento não estava em concordância com isso. E Paulo vai falar sobre isso dos versículos 15 até o 21, que eu vou me referindo aqui para e passo neles. Então Pedro estava, na verdade, meus irmãos, reconstruindo uma espécie daquela doutrina da autossalvação, que ele mesmo havia, que ele sabe que Cristo havia derribado. Ele mesmo derribou com a sua fé em Cristo. Pedro sabia disso. Veja o versículo 18 de Gálatas. Paulo diz assim: ora, se reconstruo aquilo que destruí, demonstro que sou transgressor. No entanto, Paulo se recusava a anular a graça de Deus. Em Gálatas 2:21, nós lemos, irmãos, uma afirmação que revela o que estava efetivamente em jogo. Veja Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem da lei, Cristo morreu inutilmente. A verdade, meus irmãos, é que podemos amar com sinceridade a doutrina da graça e ao mesmo tempo inadvertidamente tornar essa graça inútil. Eu sei que essa é uma mensagem confrontadora e a gente precisa pregar. Preservar, irmãos, a verdade exige uma cultura na qual os pecadores possam ver a beleza daquilo em que cremos e um novo tipo de comunidade, um novo tipo de igreja. Você fica assustado com tanto de gente que detesta a igreja, que detesta a liderança, que não vem mais à igreja, que não quer passar nem na rua onde já passou. Igrejas inteiras que estão implodindo, simplesmente desmoronam, se espedaçam. Não é fácil, irmãos, construir essa cultura com base no Evangelho, mas é possível. Na terceira lição, nós aprendemos um pouco mais. O maior desafio da igreja hoje, eu poderia falar somente nesse ponto. O maior desafio da igreja hoje consiste em confrontar a si mesma com a verdade do Evangelho. A igreja precisa confrontar a si mesma com a verdade do Evangelho. Gálatas 2:14, eu volto ao texto. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? E daí, irmãos, mais uma vez podemos reafirmar o lema que o Espírito Santo inspirou para estarmos caminhando nesses últimos meses, esses meses pela frente. O Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos, mas também reafirmar o tema da mensagem de hoje: a verdade do Evangelho
molda a nossa conduta. Vamos dizer isso claramente, meus irmãos, levantando nossas mãos. A verdade do Evangelho molda a nossa conduta. Não basta perguntar se a nossa igreja ensina a doutrina. A igreja aqui, meus irmãos, tem doutrina, viu? Eu me assusto muito quando um pastor precisa reafirmar isso. Ninguém aguenta mais ele. É áspero, é ignorante. As pessoas têm medo. São pequenos deuses, intocáveis. Mas eu vou em frente. Se fosse a escola bíblica aqui de Obreiro, o que a gente tem que perguntar é se a doutrina do Evangelho que a gente conhece, vive e prega está alinhada aqui com a cultura da nossa igreja. A gente precisa perguntar isso. Para Paulo, meus irmãos, faz parte da fidelidade ao Evangelho a aplicação do Evangelho à conduta. Veja o que diz o texto: vi que sua conduta não estava de acordo com a verdade do Evangelho. Noutra tradução é assim que diz: vi que a sua conduta, a conduta de Pedro, não estava de acordo com a verdade do Evangelho. Porque, meus irmãos, o Evangelho nos dá mais do que um lugar onde nos posicionarmos. Ele também nos conduz a um caminho a ser seguido, a um modo de viver de acordo com ele. Quem concorda diz amém? Amém. Trata de uma jornada cada vez mais profunda naquele que é autossuficiente em tudo, o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, quando nossas igrejas, meus irmãos, estiverem abertas a tudo que Cristo significa para nós, a mensagem do Evangelho se tornará inequívoca e o caminho para Cristo se abrirá para todos igualmente. Tem igreja demais, todo dia abre uma igreja, tem igreja de cada esquina, igreja para todos os gostos, um cantinho para cada rebelde que não quer se submeter ao ministério, ele abre um para ele fica na casa. Hoje tem os ministérios somente dos vasos, que tem aqueles cantinhos e são frequentados por pessoas que não são submissas à igreja, que não congregam na igreja, que não participam de si da igreja, que às vezes tem só um cartão de membro que diz assim: eu sou daquela igreja, aí aparece de vez em quando para bater um ponto. É com esse tipo de gente que essa palavra está tratando, está confrontando. O texto de Gálatas aqui 11 a 14, meus irmãos, é claro: todos os que confiam em Jesus para a sua justificação precisam conhecer o Evangelho que estão vivendo e que estão pregando. No entanto, meus irmãos, pessoas apaixonadamente comprometidas com a doutrina do Evangelho podem criar uma cultura rígida na igreja, como Pedro estava tentando fazer. Não, mas o Tiago está chegando com os irmãos, não vamos comer carne de porco hoje não. Esconde essa panela aí, pelo amor de Deus. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Meus irmãos, a cultura do Evangelho, ela é tão sagrada quanto a doutrina do Evangelho, e deve ser cuidadosamente cultivada e preservada em nossas igrejas. Então Paulo lutou por ela, porque a doutrina da salvação pela graça não pode ser preservada integralmente se estiver cercada por uma cultura que não é uma cultura baseada no Evangelho. Jesus é o Salvador de que as pessoas precisam, e ninguém mais, meus irmãos. Ele é a nossa árvore da vida. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Jesus é suficiente para nos manter vivos para sempre. Ele está de igual modo gratuitamente disponível a todos que creem no Evangelho. Se houver necessidade de confrontação, isso se dará somente para quê? Para que a verdade do Evangelho possa ser preservada. Então, se houver necessidade de confrontação, que haja. A palavra do Senhor nos confronta. É ou não é verdade, meus irmãos? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a última lição, os músicos já vêm para cá. À medida em que o crente se mantiver em sintonia com o Evangelho, as pessoas encontrarão um novo tipo de comunidade nas nossas igrejas. Meus irmãos, nós temos igrejas. Eu não estou dizendo que é igreja no Brasil, não. Estou dizendo aqui em Fortaleza. Ministério Tempo Central. Em Fortaleza. Tem igreja há 4, 5, 6 anos. Em vez de crescer, está diminuindo.
À medida em que o crente se mantiver em sintonia com o Evangelho, as pessoas encontrarão um novo tipo de comunidade em nossas igrejas. Que comunidade somos nós? A missão, fazer discípulos com a missão de amar, acolher e servir. E de repente, irmãos, a gente observa, é muito, irmãos, glorioso ver essa multidão de irmãos aqui, os irmãos do setorial 4, sai do outro lado da cidade, meus irmãos, e ninguém vem, 0800 não, esse povo vem gastando, pagando Uber, pagando gasolina, um esforço, a maioria, todo mundo cansado, 95% ainda vai jantar, mas pense numa alegria de vir à casa do Senhor. É um refrigério, não é, meus irmãos? Tem uns irmãos que nem podia vir, pediu emprestado uma graninha para vir, ou veio de carona, mas veio. É uma alegria, meus irmãos, poder estar aqui. Estar na igreja é um momento libertador, sim ou não, meus irmãos? É verdade. Mas que comunidade é essa que tem esse ambiente, irmão? Durante a semana, a gente passa a semana todinha e nadando naquele oceano de lutas, é ou não é verdade, irmão? No trabalho, é insatisfação, é crítica, avaliações negativas, e você às vezes tem que se sujeitar a algumas demandas do mundo, né, empresarial, do comércio, e encontra gente muito melindroso, muito atribulado, e às vezes intolerante, mas isso faz parte, irmãos, da realidade da vida humana mesmo. Como dizia Paul Tournier, que é um escritor maravilhoso, que eu li no ano passado, escrevendo sobre como envelhecer, ele fala exatamente sobre isso. É como se você tivesse no dia a dia enfrentando um ciclo de crítica, culpa, autojustificação. Isso faz parte da jornada, nós enfrentamos isso direto. Então, na vida cotidiana, geralmente nós somos inundados, meus irmãos, por uma atmosfera nociva, de críticas, às vezes recíprocas. Você encontra gente insatisfeita, atribulada, reclamando da vida, falando de A e de B, e é como que um ciclo vicioso, e às vezes censura, e tanta coisa, sentimento de culpa. Mas quando você chega na igreja, você descobre aquele ambiente glorioso de graça. Chega na portaria, já tem alguém que diz: a paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vindo, glória a Deus. E aí encontra os irmãos esse ambiente fraterno, aí no terceiro louvor, a alma já está banhada pelaquela alegria, pelaquela graça. Aí vem a mensagem, você espera a mensagem, ouve uma palavra de Deus, algo toca no seu coração. Recentemente terminou o culto, o amado irmão disse: pastor, que alegria, meu coração está cheio de alegria, porque a mensagem de hoje, pastor, o senhor pregou foi só para mim. Eu disse: graças a Deus, porque se ninguém tivesse recebido, eu já tinha certeza que alguém tinha recebido aquela palavra. Mas é a palavra de Deus que vai tocar em alguém, meus irmãos. É um ambiente glorioso. Eu pergunto aos irmãos: é revigorante ou não é, meus irmãos? Mas só existe esse ambiente se o Evangelho for uma realidade. É como se Deus simplesmente mudasse o tema, irmãos, agora daquela discussão: o que é que está errado, o que é que está certo. Isso, olha, simplesmente vivam o Evangelho. O Evangelho vai substituir essas coisas negativas, essa briga, essa arenga, essa confusão, essa contenda, esses desentendimentos, essa intolerância, esses conflitos, inclusive no âmbito da família e conjugais. O Evangelho, meus irmãos, ele trata com todas essas coisas. A igreja que conhece, que vive, que prega o Evangelho, pode dizer como o apóstolo Paulo disse alegremente. Lê agora Gálatas 2:20.
A vida que vivo agora no corpo. Que corpo? É o corpo de Cristo, meu, que está falando. Os irmãos estão entendendo? A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Glória a Deus. Diga assim: a preocupação com nós mesmos. Os irmãos que não disseram, vamos dizer junto comigo. A preocupação com nós mesmos foi crucificada com Cristo. Aquela necessidade de ocultar o fracasso e de manifestar uma falsa superioridade, não existe mais. Você não precisa se esconder de Deus. A presença dele está no teu coração. Essa é a boa notícia do Evangelho, meus irmãos. E à medida que nós humildemente nos mantemos em sintonia com a verdade do Evangelho, nós vamos encontrar um novo tipo de comunidade, de igreja, cultos completamente diferentes, cultos inspiradores. Oh, glória a Deus. Momentos especiais, porque, meus irmãos, você já imaginou a pessoa no culto intrigada com a outra, mas estão no culto e participa da ceia. Aí um senta de um lado e o outro senta do outro. Eu vou me sentar aqui porque eu estou vendo que aquele infeliz está lá. Irmão, quando termina, ele passa pelo outro. A paz do Senhor, meu irmão. O senhor está bem? Ele está em tempo de matar o irmão. Pergunte para quem está ao seu lado: isso não é o Evangelho? Que Evangelho é esse que essa pessoa está vivendo? Paulo disse: não vou ficar calado. Pedro, meu querido, você está errado. Isso é hipocrisia. Até ontem você estava comendo aqui a comida que os gentios comem. Agora os irmãos chegaram de Jerusalém. Aí você já mudou? Meus irmãos, doutrina versus cultura do Evangelho. Esse é um tema que nós vamos compartilhar com muita profundidade ainda com a igreja. Eu quero convidar a igreja agora para ficar em pé. E nós vamos ler uma conclusão simples que anotamos todos nós e vamos cantar o nosso hino oficial. Esses dias o hino oficial está sendo esse, até a gente fazer um, né, Eliseu? Glória a Deus. Toda a igreja está em pé em nome de Jesus. Quem ouviu de alguma maneira uma palavra de confrontação do Evangelho para a sua vida, levante sua mão e diga amém. Amém. Que isso tem nos confrontado muito, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos todos juntos na conclusão. 1, 2, 3. A verdade do Evangelho molda a nossa conduta quando desviarmos o olhar de nós mesmos e olharmos para o Senhor Jesus. Precisamos conhecer o Evangelho e nos corrigir várias vezes ao longo do percurso, conforme o nosso coração e nossas igrejas se realinham novamente com o Evangelho do Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. O Senhor Jesus nos ajudará no momento em que olharmos para Ele. A igreja diga um amém para Jesus. Diga assim comigo: o Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. Esse é o nosso desafio, meus irmãos.